Fala pessoal, esse aqui é o Fala Kleber e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de quando eu saí do armário pros meus pais evangélicos. Bom, gente, eu não sei se eu fui tirado do armário ou se eu saí do armário, porque a conversa que eu tive não foi nada planejada. Nada saiu como eu queria, nada foi como esperado pra contar isso pros meus pais. Aconteceu de uma forma muito inesperada. E o que aconteceu foi o seguinte: quando os Estados Unidos liberou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o Facebook fez aquele filtro colorido e eu mudei a minha foto para aquele filtro colorido. Isso deu uma polêmica danada na igreja e eu já falei sobre isso no meu primeiro vídeo aqui. Se você não viu, vai ver, não sei o que você está esperando para ir lá ver esse vídeo. E aí eu mudei a minha foto de perfil. Eu não tinha os meus pais nas redes sociais, então eles não estavam sabendo de nada dessa polêmica que estava acontecendo, nada do que estava rolando. Mas assim, né, se você é de igreja ou se você já foi, você sabe que as coisas encontram uma maneira de se espalhar, né, a famosa fofoca. E aí o que aconteceu? O meu pastor na época tirou um print da minha foto e mandou pro pastor dos meus pais. Porque na época a gente era da mesma igreja, né? Só que de franquias diferentes, cada um era de um bairro. E aí esse meu pastor mandou um print pro pastor dos meus pais, que foi conversar com os meus pais, né? E chegou num approach super tranquilo, super delicado, falando assim: "Oi, o filho de vocês é gay?" Aí os meus pais ficaram: "O quê? Não, como assim? De onde você tirou isso?" E aí ele falou: "Não, é que tá rolando uma polêmica aí nas redes sociais, ele mudou a foto dele, e aí isso meio que virou um burburinho. E aí eu vim perguntar pra vocês, né, se vocês estão sabendo de alguma coisa." E os meus pais falaram: "Não, pastor, Kleber nunca falou nada disso pra gente, sempre falou, na verdade, que quer casar, que quer ter uma família, tô sabendo de nada não." Aí chegaram em casa, eu tava em casa nesse dia, né, nesse domingo de culto, e foram falar comigo. Primeiro eles foram pro computador procurar essa foto, procurar essa polêmica e não acharam, porque eu não tinha eles nas redes sociais, né? Eu quis poupá-los de tudo que aconteceu, porque o negócio ficou feio. E aí eles vieram conversar comigo e perguntaram assim: "Ah, e aí, filho, tá rolando essa foto nas redes sociais? O que tá acontecendo?" E eu sabonetei. Porque eu não queria ter aquela conversa naquele momento, já tinha passado por um constrangimento na igreja, então assim, eu não queria, e aí eu falei o quê? Gente, eu troquei porque eu suporto o direito dos gaysinhos, deixa eles se casarem, tá tudo bem. Só que pra eles não tava tudo bem, porque eles não tinham nenhum contato, nunca tiveram contato com nada que fosse a respeito de gays e LGBTs, então eles começaram a soltar umas pérolas muito homofóbicas. O clássico, né? E aí a partir daí a gente entrou numa discussão. Porque eu fiquei extremamente incomodado com o que eles estavam falando. Que era errado, que era pecado, que era demônio. E aí eles estavam falando umas coisas muito graves assim, e eu não consegui deixar passar. Então eu comecei a rebater tudo o que eles estavam falando. Até então não no nível pessoal, né? Mas no nível geral. E a coisa foi se esquentando, foi se acalorando, e a minha mãe ficou muito estressada. Minha mãe já é uma pessoa estressada, né? Então ela ficou muito estressada. E aí ela começou a ficar muito brava. E ela começou a trazer essa coisa mais pro lado pessoal. E aí ela falou assim: "Você tem que parar de ficar postando essas coisas, você tem que parar de ficar inventando moda e ir procurar uma mulher pra se casar." E eu, que já estava estressado também, falei assim: "Eu vou me casar, minha mãe, mas eu não vou me casar com uma mulher, não." E aí ela falou assim: "Pois eu prefiro que Deus te leve do que você ser assim." Aí eu falei assim: "Pois ele leva, minha mãe, leva para outro país, para outra cidade, para outro estado, leva para bem longe de vocês." Bem adolescente rebelde, né? E aí depois disso ficou aquela torta de climão, porque ninguém mais já sabia para onde olhar, o que tinha acontecido, as coisas se escalaram para outro nível e aí cada um foi pro seu lado. Que aí já não tinha mais o que fazer, né? Foi uma confusão, a coisa ficou feia. E aí a gente foi dormir.
Acordamos, fui lá, vivi o meu dia, trabalhei, cheguei e fui pra igreja, pro culto de oração. Fui lá, orei, tava em paz. Cheguei em casa e os meus pais me chamaram pra conversar. Falaram assim, a gente quer falar com você. E aí eu falei assim, vamos conversar então. E aí a minha mãe tava meio receosa, o meu pai também. E aí a minha mãe falou, fala amor, pro meu pai, né? Meu pai falou, eu não, tu que falou besteira aí, ó, fala tu. E aí ela começou a falar, né? Ela falou assim, a gente queria te pedir desculpa pela discussão de ontem. Nada do que a gente falou, de fato, a gente queria ter dito aquilo. Acima de tudo, a gente te ama, então a gente queria te pedir desculpa. E aí ela falou assim, eu tenho uma irmã que é assim, o seu pai tem um irmão que é assim, e nem por isso eles deixam de ser nossos irmãos, né? Quanto mais você, que é nosso filho, vai deixar de ser o nosso filho. A gente te ama, independente de qualquer coisa, a gente quer estar do seu lado e a gente quer te apoiar para qualquer escolha que você fizer na sua vida e a gente quer estar do seu lado. E aí quando eles falaram isso, né, gente, eu me acabei, porque é tudo que um filho gay gostaria de ouvir. E aí eles falaram, a gente ama, a gente aceita, a gente apoia. E aí depois disso foram abraços e foi choro, assim, e foi muito legal. A minha mãe até hoje, tadinha, ela se arrepende de ter falado o que ela falou na discussão, e eu entendo ela, né, porque tem umas coisas que a gente não consegue voltar atrás no que falou, mas eu deixo claro assim, ó, quase que todos os dias que eu já perdoei ela por isso, que é normal falar isso, que todo mundo fala, que acontece, que tá tudo bem. E aí, hoje a gente tá super bem sobre isso, sabe? A gente conversa sobre, a gente tem algumas discussões a respeito, né? Porque é um processo, e tá tudo bem. E depois que os meus pais falaram que me apoiam e que me amam, independente de qualquer coisa, e que me aceita, foi um peso que saiu das minhas costas. Assim, eu podia enfrentar o mundo inteiro, que eu não ia ter nenhum problema, que eu sabia que os meus pais estavam me apoiando. E a gente vai ter que mudar a luz aqui, porque ficou meio escuro agora. Não gravem no pôr do sol. Voltei, a luz tá diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Mas foi essa a história, e a mensagem desse vídeo é um conselho que eu recebi na época no canal das Bi, quando eu assistia, e eu acho que faz todo sentido ainda hoje. Se a sua vontade de contar for maior que o seu medo de contar, então você deve contar. Seja para os seus pais, seja para os seus amigos, seja para quem quer que seja. Sair do armário tem que ser principalmente uma decisão sua, porque você não é obrigado de verdade. Ninguém que é hétero tem que chegar e falar, pai, mãe, sou hétero. Então, obrigatoriamente você não precisa. Mas quando você fala, é um peso que sai das suas costas. Então, se for para aconselhar, eu aconselho você a falar. Mas só se o seu medo de falar for menor que a sua vontade de falar. Quando isso já está tão bem resolvido em você, que você já não tem medo de nada, então conta, porque faz um bem danado, gente. Tira um peso das costas. E o outro conselho que eu tenho para te dar é para você buscar a sua independência financeira. Por que isso é importante, né? Para mim, pelo menos, foi muito importante. Na época que eu contei para os meus pais, ou que eu tive que contar para os meus pais, eu já era independente financeiramente. Então eu já trabalhava, já tomava as minhas decisões, já tinha a minha independência. E isso fez toda a diferença, porque eu não tinha aquele medo de, será que eu vou ser expulso de casa? O que eu vou fazer se os meus pais pararem de me sustentar, pararem de pagar as coisas pra mim, não pagarem a minha faculdade, por exemplo, ou não pagarem alguma coisa que eu preciso? Buscar independência financeira é muito importante. Eu sei que não é todo mundo que trabalho não tá dando em árvore, que as coisas não são tão simples assim, mas você precisa procurar isso. Isso precisa ser um objetivo seu, porque nem sempre os seus pais vão ser tão amorosos e tão afetuosos e tão receptivos quanto os meus foram. E aí você precisa estar preparado para isso também.
E por último, você precisa respeitar o processo dos seus pais. Quando você sai do armário, os seus pais saem do armário junto com você. Então você precisa entender que assim como você teve um processo de aceitação, eles vão ter um processo de aceitação. E tá tudo bem, ninguém nasce desconstruído de um dia pra noite. Eu tive a sorte dos meus pais serem pessoas jovens, serem pessoas pra frente e acima de tudo serem muito amorosos. Eles sempre amaram, foram muito carinhosos, afetuosos e a minha vida inteira eu fui cercado por esses pais, assim, que me deram todo o amor do mundo, então eu não esperava coisa diferente deles nessa questão, nesse quesito de sexualidade também. Mas eles tiveram um processo de aceitação deles também. Eu tive que educar eles em muitas coisas, assim. Antes eles nem usavam o termo gay, usavam o termo assim, né? Hoje já usam normalmente, já sabem identificar uma homofobia, e é tudo a partir de conversa, né? Então, quando você sai do armário, eles saem junto com você. Eles precisam de um processo para entender, para digerir, então essa é a mensagem aí. E por último, né, se você é um pai de LGBT e é evangélico e tá vendo esse vídeo, você vai perceber que tudo o que você tiver de questionamento a respeito do seu filho ser gay é de origem externa, não é de origem interna. Você vai sempre se perguntar onde foi que eu errei, o que as pessoas vão pensar de mim, o que o pessoal da igreja vai pensar de mim, foi fulano, foi influência, foi a mãe, foi não sei o que, foi o pai. E você sempre vai procurar uma coisa de origem externa para tentar justificar a sexualidade do seu filho. E você não tem que fazer isso. Antes sim, você precisa buscar dentro de você o amor que você tem pelo seu filho e entender que não vai mudar em nada o fato dele seguir. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Essa foi a minha história. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas curiosidades aí. A famosa frase, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A minha, assim, ó, a fase dos meus pais me aceitaram durou uma noite exatamente, no outro dia já tava tudo bem. E graças a Deus por isso, eu tive muita sorte. Mas eu sei que não é todo mundo que tem essa sorte. Então se você quiser conversar sobre isso também, me chama nas redes sociais, tá aparecendo aqui, me segue lá também. E deixa o seu like nesse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que você acha que vai gostar de ouvir essa história e comenta aí embaixo o que você achou. Já tem mais vídeos por aqui também, fica com a gente e até a próxima!